Aí, viu, gente? Passa a palavra Amém. ao nosso amado missionário Jai, futuro pastor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem um passarinho cantando aí bonito, é um curió, é? Que o pessoal, o dono do passarinho aí se manifeste. Eu já Amém, glória. fechei já ali o áudio do Oh, pastor, porque estava registrando esse curió aí. bonito, canta bem. É um curió, né, pastor Elias? Meu Deus, eu conheço isso aí, gente. Eu sou da roça. Hum, Se o Ibama me pegasse naquela época, com certeza iria me colocar na cadeia, porque eu não tinha. Tá Meu pai. registrado, viu? Ah, Já está desculpa. registrado. Tá bom, tia. Gente, então tá bom, né? Vamos. Estávamos falando de um louvador, de um pássaro louvador, né? Mas agora vamos para a palavra de Deus. Eu quero que você abra em Mateus 4. Eu estou mais uma vez feliz, né? De poder ministrar a palavra do Senhor. Eu creio que Deus ele vai falar conosco nessa manhã. Mateus 4, nós vamos falar um pouquinho sobre a tentação de Jesus, tá certo? Mateus 4, eu estava lendo esse texto tem alguns dias, e ele fala um pouquinho, eu já tinha um entendimento sobre ele, e na verdade eu descobri que esse texto fala muito mais sobre identidade do que qualquer outra coisa. Eu já tinha até ministrado sobre ele, mas acredito que as coisas, à medida que você vai buscando, a coisa vai ficando muito mais clara, muito mais nítida, né? A nossa compreensão acerca daquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Eu vou ler o texto, tá certo? Eu vou ler, na verdade, a partir do 3. Vou ler só o 4, depois eu volto ao 3. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio ele ao tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre um penáculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e em suas mãos te sustentarão para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: Todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Amém, gente? Aleluia. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo possa estar falando conosco, comunicando ao nosso coração. Ministra nas nossas vidas, Senhor, nesta manhã, por graça, bondade e misericórdia. Eu já agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou aqui. Toca de forma muito especial. Fala de maneira extraordinária e especial o coração de cada um dos teus filhos. Que nós devemos ser, que sejamos efetivos naquilo que o Senhor quer nos instruir. Me ajuda, Senhor, a passar aquilo que seja o desejo do teu coração. Nós estamos aqui, queridos, diante de um texto que é considerado a tentação de Jesus, né? Gente, a primeira coisa que nós vemos aqui é uma sentença que Jesus é conduzido pelo diabo ao monte, perdão, pelo Espírito Santo ao monte para ser tentado. Isso é, no mínimo, estranho, soa estranho. Como assim Deus vai estar me conduzindo para ser tentado? Faz sentido isso? É meio estranho, eu sempre tive dificuldade de compreender isso aqui, porque não tinha muita lógica. Só que à medida que eu fui compreendendo, o que eu entendi de Deus aqui é o seguinte, que Jesus estava no começo, Ritinha, do seu ministério. Jesus estava começando o seu ministério. E aqui, ele, na verdade, ele foi levado para ser aprovado. Essa, para mim, deveria ser a escrita. Eu não estou querendo alterar o texto, eu não sei exatamente como está no original, mas o que eu compreendo, o que eu entendi é que Jesus foi levado ao deserto. Antes de começar o seu ministério, antes de uma fase de glória, de manifestação de poder, antes de uma fase de visibilidade,
ele foi conduzido a uma circunstância aonde ele foi provado para ser aprovado, aonde ele foi posto ali em xeque todas as suas crenças, a fim de que ele pudesse sair aprovado e pronto para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, o sonho, o propósito que Deus tinha colocado, a visão que Deus tinha colocado no seu coração. Agora, já Jesus não era Deus, e como assim? Claro, gente, ele era Deus, mas nesse momento aqui ele era 100% homem. Ele tinha todas as faculdades de um homem natural, porque se Jesus era Deus aqui nesse momento, significa dizer que ele passou pela provação porque era Deus, ele não era tentado por nada disso. E não é verdade, porque o texto vai dizer, inclusive, que Jesus, no momento, ele jejua 40 dias e 40 noites e teve um momento ápice, quando surge a necessidade dele, que era o quê? De fome, né, gente? Ele sente fome e o diabo aparece para Jesus para tocar, gente, na sua identidade. É isso que eu quero que você compreenda nesta tarde, nessa manhã, é que o diabo, ele tem como alvo na nossa vida a nossa identidade. Ele nunca quer outra coisa, ele toca na nossa identidade. Isso aqui é interessante, porque o questionamento do diabo, o primeiro questionamento dele acerca de Jesus é se você é o filho de Deus. Olha que interessante. E ele vai repetir isso mais algumas vezes. Ele vai continuar batendo nisso. E eu já quero adiantar para você o seguinte: qual era o propósito do diabo desde o princípio? Porque ele dá a deixa, não, ele deixa bem claro no final. Lá no versículo 9, ele vai dizer, a Bíblia diz que ele mostra, ele foi levou Jesus para um altíssimo monte, e lá mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, o objetivo do diabo foi e continua sendo que nós venhamos prestar adoração a ele. Você vê que ele promete para Jesus toda a glória, todos os reinos. E aqui eu quero já liberar uma palavra sobre a sua vida. Quero que você seja muito esperto e você compreenda isso. O diabo oferece todos os reinos para Jesus, os reinos terrenos, e ele oferece para Jesus toda a glória terrena. Eu quero que você compreenda que o diabo só tem domínio, só governa aqui, porque ele governa através da mente do ser humano, né? Agora, Jesus, ele foi chamado para governar sobre o universo, sobre todas as galáxias, sobre tudo. Eu quero que você entenda uma coisa: o diabo nunca vai te dar nada mais do que aquilo que Deus possa te dar. Se o diabo está te oferecendo nesses dias uma fatia de queijo, Deus tem uma fazenda provavelmente inteira para você. E o que ele está fazendo nesses dias é tentando desviar você do foco. É assim que o diabo trabalha a vida inteira. Você já percebeu que sempre que algo extraordinário, espetacular está para acontecer na minha, na tua vida, acontece levante de todos os lados? Já percebeu isso, gente? São muitas as tentações, são muitas as possibilidades que lhes aparecem a fim de que você tire o foco, porque ele sabe que Deus está preparando algo poderoso para você, algo muito maior. Então ele aparece com coisas diminutas a fim de te distrair, de te enganar, de te enredar. Mas nós compreendemos aqui com Cristo. Eu amo a resposta de Jesus, porque Jesus vai dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele tinha uma identidade muito bem firmada em quem ele era, porque eu quero voltar a essa questão da identidade, muito importante a gente compreender, e eu ouso dizer que a maioria das pessoas que nesses dias estão servindo ao diabo, Simone, elas estão nessa condição porque não compreenderam que o que Deus tem é muito maior.
E isso vem por meio da identidade. Eles não sabem quem são. Elas não sabem quem são. Elas não têm noção de aquilo para o qual elas foram chamadas. Então, mas o diabo, via de regra, ele vai atacar na nossa identidade. Se você tem uma identidade fraca, se você não tem uma identidade firmada, e essa identidade em Deus, e essa identidade começa em casa, tá? Que fique muito claro, você mãe, você pai, essa identidade começa em casa. Esse filho precisa ser muito bem afirmado, né? Você precisa, eu vi um grande pregador, que eu estou apaixonado por ele virou para o filho, certa feita, o filho estava indo para a universidade, e ele virou para o filho e disse, olha, não esqueça quem você é. Você não precisa que ninguém fale para você quem você é, porque eu tenho, durante esses anos todos, falado para você quem você é. Você vai para aquela universidade, mas você vai voltar a mesma pessoa que você adentrou. Não entre em carro de estranho, não se envolva com coisas erradas, porque você tem identidade. Eu achei isso aqui fantástico, brilhante, porque eu amo isso, gente, porque no capítulo 3, no verso 17, quando Jesus aparece, estava todo mundo, Riquinha, questionando Deus e Lene, Jaque, acerca da identidade de Jesus, quem era aquele rapaz? Quem era aquele rapaz? Quem era aquele jovem? De quem se tratava? Então, uns diziam que era um profeta, outros diziam que era a voz do que clama no deserto, outros diziam que era um maluco, outro. Então, tinham muitas especulações acerca disso. Eu acho tremendo, porque Deus se encarrega de dar testemunho acerca de quem Jesus era. É tremendo isso aqui, né? Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele foi conduzido ao batismo por João Batista, naquele momento, ele ele ouve uma voz quando aquela pombinha, como um símbolo do Espírito Santo, que não era o Espírito Santo, mas apenas como um símbolo, quando aquela pomba desce, a Bíblia diz que ouve-se uma voz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Imediatamente, Jesus é conduzido ao deserto. Olha que coisa tremenda isso aqui. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. E aí eu tenho um outro relato sobre Jesus afirmando que ele estava cuidando das coisas do pai dele, porque Jesus sempre teve essa consciência dessa identidade. Por mais que ele soubesse, Riquinha, que os seus pais naturais eram Maria e José, né? A Bíblia diz que quando Maria e José vai oferecer adoração em Jerusalém, como era praxe nos tempos ali que Jesus deveria ter seus 12 anos, a última aparição de Jesus, né? Que a gente tem conhecimento, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele desaparece no meio da multidão. Os pais lembram dele 2 dias depois, e aí quando volta, encontra na sinagoga, e a pergunta é, o que é que você está fazendo? Por que você fez isso? Ele disse, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ele tinha consciência. E isso é tão sério isso aqui, porque um judeu jamais chamaria Jesus de pai. Um judeu achava absurdo alguém chamar Jesus de pai, porque chamar Deus de pai, porque Deus era muito sagrado, era muito distante, ele era poderoso demais para ser considerado pai de alguém, de um homem. Consegue entender? Eles nem pronunciavam o nome de Deus, quanto mais pai. Esse foi um dos escândalos que Jesus provocou no coração dos religiosos. Chamar Jesus de pai, e Abba ainda, que é paizinho, a coisa ficou bem estreita para Jesus, mas Jesus tinha consciência e não negou a sua identidade. Ele sabia que ele era o filho de Deus. Mas aqui, gente, o Machia, mas aqui no versículo, no começo aqui do texto, capítulo 4, a primeira coisa que o diabo vai bater é na identidade de Jesus, é questionar a identidade de Jesus. E olha o que acontece aqui. Se tu és o filho de Deus, Ritinha, se tu és a filha de Deus, se tu és o filho de Deus, por que é? Olha que coisa interessante. Se tu és o filho de Deus, por que é? Né, transforma essa pedra em pão. Por que é que tu está passando fome? Por que é que tu está passando por essa situação? Olha, gente, é muito forte. Por que é que tu está passando fome? Por que é que você está passando por essa restrição aqui nesse mundo? Você tem poder. Você é filho, você tem poder de filho, você pode fazer o que você quiser. Olha que doideira, gente. E aí,
Jesus vai lembrar para o diabo, eu não vivo pela circunstância. O que determina a minha filiação não são as circunstâncias que eu estou vivendo. A minha filiação é muito maior, é superior. E aí ele larga. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual foi a palavra que Jesus falou para... E Deus falou para Jesus, você é filho. Você consegue entender isso? Entenda uma coisa, é muito importante que você compreenda isso. O diabo vai questionar a tua fé. Se prepare. O diabo vai questionar a sua fé. O diabo vai questionar a sua filiação a partir do que você está vivendo, do que você está passando. Compreende isso aqui? É muito importante você compreender, porque nós temos, a exemplo, a mulher de Jó. Vocês lembram da mulher de Jó? Eu não vou julgar essa mulher, porque a coisa foi difícil para ela. Sim ou não, gente? Foi difícil. Alô? Eu não vou julgar ela. Eu não estou julgando. Eu estou julgando a ação. Porque o Jó, quando ele estava naquele estado, a mulher virou para Jó e disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, esse seu Deus só serve para te causar dores. Se ele é realmente isso que você está falando, se ele realmente é essa pessoa que você crê, por que é que ele está deixando você passar por isso? Gente, quem nunca ouviu essa voz no seu ouvido? Quem nunca, passando por uma situação difícil, por uma enfermidade, por uma circunstância demasiadamente de aperto, uma provação como essa de Jesus, não foi questionado por essa vozinha do diabo na mente, né? Na mente, de maneira sorrateira e sutil, perguntando, questionando, você não disse, Deus não falou para você que faria? Deus não falou. E aí, gente, eu quero que você compreenda que a ideia, o objetivo do diabo é lançar dúvida no nosso coração acerca do amor de Deus para conosco. Porque enquanto você está seguro nesse amor, enquanto você tem convicção de que ele está te amando, de que ele está te guardando, de que ele é Deus independente da circunstância, está tudo bem. É aquela adorar mesmo quando você não entende, porque você está firmado na bondade dele, sabe que ele é bom e que ele é amoroso. Agora, você veja que o objetivo do diabo é sempre colocar uma parede entre Deus e nós. Você já ouviu? Hoje é muito comum você andar pelas ruas, ou em qualquer lugar você se depara alguém dizer, eu não acredito em Deus. Eu já fui questionado muitas vezes, eu não acredito em Deus. Por que eu não acredito em Deus? Porque não é possível. O pessoal na África passando por toda aquela tristeza, tantas necessidades, Deus está onde? Você compreende a situação? Como o diabo, ele utiliza para ferir a nossa identidade. E aqui eu quero que você compreenda que se eu quiser atacar, vamos supor aqui, Joselina e Rita são muito amigas. Não gosto do relacionamento de vocês porque é um relacionamento muito bom. Se eu não posso fazer nada contra vocês duas, o próximo passo meu vai ser o quê, gente? Tentar colocar uma contra a outra. Colocar uma parede nesse relacionamento. E é assim que muitas das vezes o diabo faz comigo e com você. Colocar uma parede nesse nosso relacionamento para com Deus, porque no momento que ele colocar essa parede no meio entre nós, acabou o relacionamento. Agora eu estou revoltado. Você já viu crente revoltado? Alguém já se deparou com crente revoltado? Nem vou. É difícil, né, não? Um crente, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque... mas se ele... Eu já vi homens e mulheres de Deus assim, gente. Eu já paguei muito fogo. Já vi mulheres de Deus assim, muito usados por Deus, abençoados, entrar numa dessa, o diabo entrar na mente e ser difícil de você destruir essa divisão. Porque eu vou falar algo aqui para você. Uma das coisas que uma filiação fraca ou inadequada, ou que essa falta de... uma das coisas que um filho não suporta é ser rejeitado ou abandonado por um pai e uma mãe. Se isso acontecer, se prepare.
essa criatura, se na adolescência vai se revoltar, vai fazer as piores coisas, porque não é suportável. Compreende isso? Não fomos criados para viver longe do nosso Pai, fomos criados para termos comunhão. Quando isso acontece, pastora Jô, a gente se transtorna, a gente se revolta, Ritinha, a gente a gente fica confuso, entra a amargura, e Deus se afasta da amargura, tira a doçura da vida, tira o descanso, tira o orvalho, tira a proteção, literalmente. Esse era o objetivo do cão aqui com Jesus. Então a Bíblia diz, e quando veio a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, ordena que essas pedras sejam formadas, que transformem em pão. E Jesus diz, não só de pão vive o homem. O que Jesus estava dizendo era, a minha identidade de filho não está firmado naquilo que Deus faz ou deixa de fazer por mim. É muito maior do que isso. Eu sou filho e ponto final. Eu sou o Machia, eu sou ungido e ponto final. Eis, eu não sei o que o diabo tem falado para você nesses dias, mas eu quero dizer para você, não importa o que esse miserável esteja falando para você, não importa o que ele esteja soprando nos teus ouvidos, a única vingança que você tem contra ele é se afirmar em Deus, é dizer, diabo, fazer igual Jó. Eu não sei, mas Deus me deu, ele tomou, louvado seja. Aí ele não resiste, aí ele não aguenta porque é recíproco, porque é Deus morrendo por um homem miserável e o diabo sem entender, porque ele foi rejeitado. Compreende isso aqui? E o diabo sem entender, e você dando a mesma resposta para Jesus, também estou disposto a morrer por você. Compreende isso aqui? Aí o diabo olha e diz, não, não pode, essa criatura é muito ousada, eu vou arranjar uma maneira. Olha, gente, falar um negócio para você, a obra do diabo, depois de você estar em Cristo, é te colocar contra Deus, é arranjar uma maneira de você ter qualquer tipo de insatisfação contra Deus. Não permita que isso entre no seu coração. E você sabe, o diabo sempre usa uma coisa chamada interrogação. Mas e aí, como vai ser? Como será? E o que vai acontecer? E aí é que você precisa fazer o que Jesus nos ensinou. Quando o diabo vir, você vai dizer para ele, diabo, eu não sei como vai ser, e eu não preciso fazer, mas eu tenho fé o suficiente, eu tenho elementos o bastante para acreditar no que está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas estão cooperando para o meu bem segundo o propósito de Deus. Eu posso não estar entendendo agora, e tu também não, diabo, mas no final eu vou compreender e vou continuar confiando em Deus. E aí ele vai continuar questionando você, porque ele não desiste. E Jesus nos ensina aqui, senhores e senhoras, uma das maiores lições. Quem já lutou o dia inteiro com pensamentos ao ponto de parecer que vai sair fumaça do ouvido, né? Parece que, meu Deus, aquele pensamento e você quer se livrar daquela tentação, aquela coisa. Quem já lutou? Quem já enfrentou essas guerras? É terrível, porque não descansa. E aqui está a receita para você trocar pensamento. Não se troca pensamento se esforçando, tentando. Não se luta com pensamento, porque o diabo ataca. É aqui, ó, o capacete, ele quer arrancar nossa salvação. O capacete, ele quer arrancar a firmeza da salvação. E como é que você ataca o diabo? Contra-ataca. Porque a gente precisa contra-atacar. Lá no livro de Coríntios, a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa para destruir sofismas e fortalezas, o que são falsas verdades que o diabo cria e tenta incutir, colocar na nossa mente, porque pensamento, Simone, gera sentimentos, e sentimento gera ações. Cuidado com o que você pensa. O apóstolo, ele vai dizer que o passarinho pode até sentar na sua cabeça, mas fazer ninho é uma escolha sua. Cuidado com os pensamentos. E aí, qual é o segredo para você vencer os maus pensamentos? Declara a palavra de Deus. Para cada palavra que o diabo lança na tua mente, existe um texto bíblico pelo qual você pode rebater as ações do diabo. E foi isso que Jesus fez.
declara em voz alta. O desafio aqui é que nós somos preguiçosos, né, Ritinha? Não queremos declarar, ficamos aqui, não tem efeito. Você tem que declarar com a boca para o teu espírito ouvir. Compreende isso aqui? Quando você faz isso, você está trocando aquele pensamento do diabo pelo quê? Pelo pensamento de Deus. E você está dando um input, está colocando, instalando em você um programa, e a partir de agora, você, como um computador, você vai agir a partir desse novo programa. Entende isso aqui, gente? Vocês estão compreendendo? A nossa maior batalha é aqui, ó, é na mente, Ritinha, é aqui, é na mente, que afeta as nossas emoções, é aqui. E uma das coisas que eu faço, que eu vou até compartilhar com vocês, que eu faço muito, eu tenho uma oração de declaração, que eu faço todo dia na minha vida, quando eu acordo e quando eu vou dormir. Ela dura mais ou menos 15 minutos, que fala sobre todas as áreas da minha vida, e eu não falo aquilo que eu vejo, eu declaro aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então eu declaro que Deus tem um futuro bom e perfeito para mim, que Ele tem um futuro de esperança para mim. Eu declaro que eu sou criativo, eu declaro que eu sou inteligente, eu declaro que eu tenho sabedoria, eu declaro que eu tenho amigos que são amigos de Deus, eu declaro aquilo que eu quero ver. Compreende isso aqui, gente? Eu crio uma realidade espiritual, e quando eu vou dormir, eu durmo debaixo dessa crença, e pasme, eu acordo debaixo dessa mesma crença, e aí eu fortaleço ela. Lembra que Jesus nos ensinou sobre a questão da oração? Lembra do juiz Inico? Ele vai falar que nós devemos orar de dia e de noite, de manhã e de noite. O que é que ele está querendo falar, gente? Ele não está dizendo para você estar orando o tempo todo, não é sobre isso. Ele estava dizendo que existem duas fases onde nós precisamos lutar e nos afirmar, porque o cansaço pode destruir as nossas crenças, por causa das emoções, né? Por causa do desgaste. Então ele falou, à noite, ore, porque à noite você ora para dormir entregando. De manhã, quando você acordar, de novo, é um outro período, ore entregando novamente a Ele. Compreende aqui? Está entendendo aí o mistério, gente? Estão compreendendo? É muito importante, nós precisamos ser diligentes se você quiser criar e viver uma vida saudável em Deus. Mas, e aqui, a Bíblia diz que Jesus vai levar o diabo à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, gente. E ele vai dizer o quê? Se tu és o filho de Deus, lança-se daqui, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos, que vai te sustentar para que não tropece com teu pé em alguma pedra. A resposta de Jesus, Jesus disse, também está escrito. Está entendendo esse também? Também. O que Jesus está nos ensinando é que existe uma guerra espiritual, que sempre haverá uma saída para você. Sempre haverá uma saída para você se sair das obras, das tentativas do cão. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, eu quero que você compreenda uma coisa aqui, para a gente caminhar para o final. Eu quero que você entenda algo, gente. É muito importante que você entenda isso aqui. Por quê? Porque o diabo, a maior armadilha que ele vai usar, a última instância, a última ratio, né, Simone, aí do direito, a última ratio, né, o último efeito, o último bombardeio mais pesado que ele vai usar contra você, sabe quem é? A palavra. Porque ele sabe, gente, ele compreende. Você lembra dos amigos de Daniel? Você lembra dessa história? A Bíblia diz que assim, eles não encontraram, invejavam ali, né? Aqueles Daniel e seus amigos não podiam fazer nada. Lembra dessa história? Não podiam fazer nada, e eles falaram assim: a única forma, a única maneira que nós podemos contra eles é ir contra o próprio Deus dele, contra a fé deles. Esse é o único instrumento que nós temos. Você está entendendo? Você é protegido e protegida por Deus. Existem anjos ao seu derredor te protegendo. O diabo não pode fazer nada contra você. Está entendendo isso aqui? Você está compreendendo? O diabo só toca na tua vida se Deus permitir. Entenda isso aqui. Na vida de Jó, ele precisou de autorização. Na tua vida também não é diferente. Você compreende? O diabo só toca na tua vida, na tua casa, na tua família, naquilo que tu tem consagrado, se ele pedir permissão a Deus. Então, ele sabe que ele não pode, porém, ele não desiste. Ele sabe que existe uma arma que ele vai usar. E qual é essa arma, gente? A palavra. Porque é o que você tem de mais precioso.
E não se engane, pessoal. Depois de você ter a salvação em Cristo Jesus, a obra do diabo é tornar sua vida mas tão infeliz, que você olhe para o seu filho e dê a ele o mérito de ter sua vida destruída por causa dele. Eu conheço mães que, infelizmente, falta de sabedoria, não vigiou, acontece, eu não sou mãe, não sou pai, mas que momento de pressão, falou bobagem, disse, minha vida está assim por causa de você, porque eu tive que escolher você ao invés de viver com seu pai por causa disso, porque você, né, esse tipo de coisa, você compreende? Então, ou quem sabe, um emprego que Deus deu para você, que você orou tanto, você queria tanto, você desejou tanto, mas agora o diabo faz de tudo para transtornar isso, para você olhar para isso e dizer, olha, Deus, eu te pedi, mas não gostaria que fosse assim, e agora, você entende, gente? Ele vai acabar, sabe o casamento que Deus, você pediu tanto a Deus, que você orou tanto a Deus? O diabo vai fazer de tudo para acabar com o seu casamento, para você viver um casamento infeliz, para você viver um casamento aonde você não tem regozijo, aonde você não tem alegria, aonde você não contempla, aonde você não tem prazer, aonde não há satisfação. E essa é a obra do diabo. Você entende? Você compreende aqui? Sabe, o diabo vai colocar na sua mente que você não é... É muito louco isso, gente. Ele vai usar a palavra contra você, ele vai dizer para você, sabe, se você fosse para as ruas, se você estivesse pregando o evangelho, talvez Deus fosse mais... tivesse mais feliz com você. Se você não fizesse isso, não fizesse aquilo, e no final ele te dá um monte de protocolo, um monte de responsabilidade, como condição para você ser feliz. Talvez se você orasse 20 horas, mas você nem ora, como Deus tá infeliz com você, Deus não está feliz com você. Deus, sabe, Deus está muito chateado com você. Gente, você não consegue desfrutar da vida de Cristo. Você não consegue desfrutar daquilo que Deus conquistou. O diabo vai sempre lembrar para você dos seus pecados, das suas falhas, do seu passado. Ele sempre vai lembrar disso para você. Quando Cristo nos lembra, sabe o quê? Que nós somos perfeitos no amado. E livro de Isaías, a Bíblia diz que Deus, ele vai olhar, ele olhou para nós e ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Eu quero dar essa notícia para você. Não importa o quão difícil você esteja passando nesses dias, Deus está alegre com você, sabia disso? Você sabia que Deus está alegre com você? Ele olhou e se alegrou por aquilo que ele fez. Então, quando o diabo virar para você e dizer, olha, você não é bom o suficiente, você diz, ô diabo, sabe que eu concordo com você? Você está certo. Realmente eu não sou bom o suficiente. Você acertou. Mas a Bíblia diz que Deus me fez justiça de Deus em Cristo. E quando ele olha para mim, ele vê a justiça de Cristo andando sobre a terra. E é isso que eu sou, e eu vou viver em cima disso. Porque eu não confio na minha própria justiça. Eu confio em Cristo, porque as minhas melhores obras são como um trapo de imundícia. Eu não vou levar essa glória, porque essa glória é de Cristo. Compreende aqui, gente? Isso é você usar a palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo vai usar formas, maneiras, ele vai colocar tanta pressão em você que no final você vai viver uma vida prisioneiro, achando que tudo é obrigação, achando que tudo é muito difícil. Quantas pessoas transformam o ministério na pior derrota das suas vidas? Carrega um peso, como que ser cristão fosse a pior. E por que isso? Porque transformou o relacionamento com Deus em obediência de mandamento. Não faça, deixe de fazer. Gente, o relacionamento com Deus simplesmente comunhão, é desfrutar. É claro que você tem, à medida que você anda com Jesus, ele vai te ensinando o caminho que você deve fazer, mas deve ser um caminho, deve ser um relacionamento que você tem que desfrutar da presença de Deus. Quantas vezes a gente vai para Deus com a mente, quando você começa a orar, só vem acusação sobre a sua mente, só vem condenação. Você acha que é o Espírito Santo que está fazendo isso com você? É claro que não é. Isso é o diabo querendo que você pare de orar. Entende isso?
querendo que você cesse a sua busca. Quando ele faz isso, quando ele diz que você não é o suficiente, minha pastora Ruth, sabe o que ele faz contigo? Ele te bloqueia. Ele te impede de ir ao Santo dos Santos, mas a Bíblia diz que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho, e nós podemos chegar com confiança a esse lugar, não com base, Ritinha querida, não com base naquilo que nós produzimos, não com base na nossa justiça própria, mas com base naquilo que Cristo fez por mim e por você. Por isso, da próxima vez que o diabo chegar para acusar você, lembre a ele: diabo, eu estou caminhando, Deus está construindo a minha história, Deus está trabalhando em mim, mas eu tenho alegria o suficiente para viver uma vida feliz. Por quê? Porque eu sei que aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando e, por fim, ele vai terminar. Então, pare de ter pressa, pare de viver desesperado, porque você não foi o único santo que passou por esta terra, e todos que passaram por aqui, eles caminharam por fé, e eles precisaram confiar no braço forte do Senhor, na graça, entende? Aí talvez tenha alguém aqui que está tão pressionado que está dizendo, mas o que ele está pregando é que a gente pode, não deve jejuar, é que a gente não deve pregar a palavra. Não é isso que eu estou pregando, entenda, tenha sabedoria, porque uma das coisas que o diabo vai fazer para você é fazer você passar fome, vai levar você para o jejum. Acredite, o capeta é capaz de fazer você passar fome. Imagina, Ritinho, o diabo vê você comendo aquela macarromada maravilhosa, e aí ele diz, tá bom, não posso comer, mas amanhã ela não come. E chega no seu ouvido e diz, olha, você não é o suficiente. Olha, você tem isso, você tem aquilo, você não é apta para o chamado, você tem os pés tortos, você tem uma dor nisso. Não, você errou nisso, você errou naquilo. O diabo vai encher você. E aí no outro dia você está jejuando, tentando se aperfeiçoar diante de Deus. Olha que loucura isso, gente. Quem nunca, pessoal? Quem nunca? Quem nunca? Porque você acreditou no que ele falou. E não é sobre isso. O jejum não é para isso. O jejum é para você ouvir a Deus de forma mais nítida. É para você se aproximar, para o outro sentido espiritual seu ser aguçado e você perceber mais a Deus. Entende, gente? E você está mais consciente perto dele, mas não é para se livrar das condenações do diabo, porque as condenações do capeta você se livra por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus. Você entende? Você compreende? Você entende isso aqui? Então, não permita que o diabo destrua os seus dias. Então, acredite naquilo que Cristo Jesus fez por você na cruz e seja diligente em utilizar a palavra. Seja diligente em confirmar, em ficar naquilo que Deus falou que você é. Você é filho, você é filha. Ei, não importa o que você está passando, não importa qual erro você tenha cometido. Uma vez que você se arrependeu, acredite, existe salvação para você. Não importa o que você está passando nesses dias, não determina o que você é. O apóstolo Paulo diz, o que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a miséria, a tormenta. O que pode me separar do amor de Deus? Existe um lugar que é muito mais poderoso, é muito mais forte, é muito mais protegido, tem muito mais alimento, nutrientes para você, que é na presença de Deus. Tá, gente? É muito importante você compreender isso. Entenda isso nesta manhã. Não permita que o diabo faça o joguinho sujo dele. Não permita que ele entre na sua mente com seus jogos baratos de palavra. Entenda a palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor. E para encerrar agora mesmo, eu lembro que quando eu vim para Cristo, eu me esforçava muito para agradar a Deus. Então, eu fazia todo tipo de artifício, artimanha, cumpria todos os mandamentos da lei, e de vez em quando, ou todos os dias, ou todas as horas, eu quebrava um. Então, eu passava uma fome terrível, e era meu Deus do céu, e ainda assim o diabo olhava para mim e continuava dizendo, você não presta, você não vale nada, você é ruim, você nunca será adequado, e ele só falava a verdade, E aí eu lembro que um dia eu fui para Deus e eu disse, Deus, olha isso, eu não aguento mais essa luta, olha a minha mente, está pegando
fogo, sai fumaça, eu fico lutando contra esses pensamentos. E aí Jesus falou para mim, olha, o problema é seu, é você que tem dado esse lugar para o cão, porque eu não tenho cobrado isso de você, e você precisa decidir em quem você crê, em quem você coloca e aonde você coloca o seu coração. Eu disse, mas como eu vou saber que é você falando? Ele falou para mim, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que louva a Deus, tudo que edifica, isso aqui sou eu falando sobre você, mas o contrário é o diabo. Eu disse, uau, legal. E ali começou uma longa história. E até hoje eu tenho resistido contra os pensamentos, contra as ações, as maquinações do diabo, porque ele, com certeza, toda vez que ele diz para você que você não é o suficiente, ele neutraliza a sua singularidade com Deus. Ser filho é ser completo, é saber quem você é no Senhor, independente das circunstâncias, é simplesmente estar firmado na sua identidade. Você é filho, você é amado, você é escolhido, você é ungido por Deus, você tem em Deus todas as capacidades, todos os nutrientes, todo o amor do mundo está derramado em Deus por meio de Cristo e você recebe no seu coração pela fé, tá bom? Deus abençoe você. Obrigado, Litinha, e que A internet está falhando. Glória a Deus. Meu Deus, entra com o teu braço forte. Vocês estão me ouvindo? Ai, glória a Deus que voltou. amém, Ritinha, amém. Gente, que maravilha, né? Que palavra. Que palavra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, missionária Jai, por esta palavra, boa esta palavra. Amém. Que o Senhor Jesus continue, meu amado, te usando, né, na ministração da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. O nosso amado Jai, ele já tinha falado que ia chegar um determinado horário, né? Ele tem outro compromisso, mas nós fomos edificados através da tua vida, meu amado. Amém? Se alguém vê eu caindo aqui, gente, é a minha internet que está com problema, viu? Pastora Ruth, minha amada, seja bem-vinda. Bom te ver aqui na janelinha. Não é da Globo, mas é de Jesus, pastora Ruth. Pode abrir seu microfone, pastora. Amém, amada, paz a todos. Paz, a Um pastora Ruth abraço, missionário Jai. pastora Ruth estava quase um ano lá no Brasil, né, pastora Ruth? Foi de férias. Fez um ano, pastora, fez um ano, foi. E aí matou a saudade, pastora Ruth? De Esteve lá em férias, Simone? Simone ficou lá te esperando. não tive lá não, devido a algumas dificuldades, assim, A sua irmã de ficou localidade. boa, pastora? Tá bem, pastora Rita, graças a Deus. Deixei ela fazendo agora a rádio, né? Mas muito bem de saúde, foi o motivo mais que eu fiquei mais presa, né? Que tinha que acompanhar para a quimioterapia, para os exames, e é SUS, já sabe como é, demora, e aquelas dificuldades, né, de vaga. Mas graças a Deus, é como a Bíblia Amém, diz, pastor. operando Deus, quem Quem impedirá, impedirá? né? É verdade, Essa é a pastora. grande verdade. E sou feliz e devo à irmã Simone, Mas ela entende, ela entende. mas eu tenho orado. Sim, eu creio, sim. Amém. Pastora Ruth é uma pastora que tem um testemunho Amém. muito forte, foi curada do câncer no pâncreas, em vários, né? Tem uns órgãos aí que Jesus curou, fez milagre. Tem um testemunho muito forte. A pastora Ruth também faz parte do nosso livro Tarde com Deus. Amém. Gente, eu vou falar rapidinho, porque a internet está muito fraca, viu? Tá, Débora? Congelou, amada. É. Então, pastor
Não sai daí não, pastora Ruth. Pastor Gente, Fábio, Enquanto ela hoje, pode diga, falar, Jé. pastora Ruth. e refere Meu Deus, está congelando. nessa confiança no Senhor, nesse amor, sabermos que Ele sofreu por